dor orofacial, disfunção temporomandibular, DTM, dor na ATM, dor na articulação da boca. Você já ouviu falar sobre isso? A DTM é uma condição muito comum que chega nos consultórios de tratamento de dor crônica e ela não tem uma única causa. O senso comum pede, olha, dor na boca, vou no dentista. Tá tudo bem, tranquilo, pode ir no dentista. O que você precisa entender é que avaliar a sua TM com radiografias panorâmicas, exames de imagem, ressonância magnética, buscando encontrar modificações estruturais na sua articulação, como discos fora do lugar, como degeneração na articulação, tendinopatias em tendões, inflamações em ligamentos, raramente vão descobrir por que sua ATM dói. Porque a maioria das causas de dor na ATM não são exclusivamente estruturais. Alterações dos exames de imagem da articulação temporomandibular acontecem na mesma prevalência em pessoas com dor e pessoas sem dor. Isso te faz questionar vários outros aspectos, que a gente chama de aspectos biopsicossociais. Muitos pacientes que têm dor na articulação temporomandibular evoluem com bruxismo, briquismo, apertamento, ranger dos dentes ao dormir. O paciente, do nada, ele começa a perceber que o dente está quebrando sozinho, ele acorda com o dente quebrado, tem que botar resina no dentista, e aí começam a colocar placa. E aí perceba, quando você coloca uma bola na sua mão, a tendência é o quê? Você segurar a bola, você contrair essa musculatura que segura a bola. Quando você bota uma placa miotensiva na sua articulação temporomandibular, você vai fazer o estímulo para que sua temporomandibular feche, faça a oclusão dentária de uma forma muito mais frequente. E isso vai fazer com que você intensifique os sintomas, tensionando musculatura de masseter, pterigoide, musculaturas orbitais, fazendo com que você, além da dor na articulação da boca, tenha dor de cabeça junto. E aí, quanto mais tempo a dor se perpetua, passou de 3 meses, virou dor na TM crônica, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, essa dor vai começar a espalhar. Do nada você está com dor no pescoço também, do nada você está com dor no ombro também, do nada você também está com dor de estômago. Aí o que você faz? Vai num gastro, o gastro faz uma endoscopia, bota inibidores de bomba de prótons, pantoprazóis, adipeptis, omeprazóis e por aí, para você tratar seu refluxo e sua azia, porque essas alterações digestivas em endoscopia também acontecem em pessoas sem dor e pessoas que não têm dor. Então, o exame de imagem, o procedimento de exame, eles não são sensíveis para te explicar por que está doendo. O seu sistema nervoso central começa a sensibilizar. Quão mais dor você sinta, quão mais ameaçado você se perceba. Mas ninguém está me ameaçando, cara. Não precisa. Você está na ansiedade para fazer o vestibular, para fazer o Enem. Você está na ansiedade porque seu pai está te cobrando um resultado na sua empresa que ele te colocou lá dentro da empresa e você não está tendo. Você está com um nível de estresse elevado porque você descobriu uma traição no seu relacionamento. Tudo isso amplifica a intensidade da sua dor na articulação temporomandibular. Se você não dorme bem, se você não bebe água bem, se você não faz atividade física, tudo isso vai fazer com que você aumente sua dor na ATM. Aí aparece uma propaganda milagrosa de uma bolinha que, além de fortalecer a musculatura da ATM, porque você vai ficar mordendo a bolinha, né? Ela ainda vai rejuvenescer a sua face, né? A mulher adora, falou em rejuvenescer, a mulher adora, homens também. E vai ainda modificar o formato do seu queixo para ficar um formato mais bonito. E aí você está comprando mais uma vez uma pílula mágica que promete cura para diversas condições. E quando alguma coisa promete resolver muitas disfunções, desconfie dessas coisas. Muitas vezes, o paciente que tem dor na articulação da boca ao mastigar um alimento sólido, uma carne, um frango, um peixe,
enfim, ele tem um nível de ativação muscular muito grande na musculatura do masseter. E aí existem técnicas manuais que o fisioterapeuta pode fazer que vão inibir a atividade eletromiográfica desses músculos, fazendo com que eles relaxem e diminuam o desconforto, diminuam a dor, faça com que ele durma melhor. Muitas vezes, o gânglio cérvico-trigeminal, que é uma estrutura muito rica e altamente inervada que fica aqui no nosso pescoço, ela tem ramificações e conexões com nervos, por exemplo, trigêmeo facial, abducente, hipoglosso, nervo acessório, e todos esses nervos saem da cervical, saem dos pares cranianos, se ramificam e estão interconectados na articulação da TM. Por que eu estou te falando tudo isso na articulação temporomandibular? Por que eu estou te falando tudo isso tecnicamente? Para que você entenda que existem interconexões, por exemplo, no seu ombro, que podem produzir uma dor na TM. Existem interconexões na sua coluna torácica que podem produzir dor na TM. Por exemplo, a gente atende uma paciente que veio com dor na TM depois de vários tratamentos odontológicos, usar ortodontia por 4 anos, colocar aparelho invisível que custou mais de 16 mil reais na época que colocou, para corrigir a mordida dela, porque a dor da TM dela, segundo o dentista, era por causa da má oclusão, da má mordida. Tem um termo técnico que os dentistas usam, e se eu falei besteira e você for dentista, me corrija aqui nos comentários se eu falei alguma besteira técnica da área de vocês. Eu realmente não entendo de odontologia, mas essa foi a justificativa que deram para a paciente. E quando a gente investigou, a paciente estava com uma tensão absurda nesse músculo aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, quando eu rodar o pescoço no máximo, ele vai aparecer aqui, ó, da orelha até minha clavícula, ó. Esse músculo se chama ECOM, esternocleido-occipitomastoide. Esse músculo pode propagar dor na articulação temporomandibular, dor de cabeça periorbital em volta dos olhos e provocar, por exemplo, um cansaço na leitura e uma falta de concentração para os estudos. Foi o caso dessa paciente. E aí a gente colocou um exercício muito bobo para ela conseguir relaxar essa musculatura e ela melhorou absurdamente. Já temos casos de pacientes com dor na ATM que tinham um problema no pescoço. Então existem alguns tipos de dores de cabeça também que a gente chama, cefaleia cervicogênica, com dor de cabeça por causa da coluna cervical, cefaleia tensional, uma dor de cabeça por causa da tensão miofascial muscular do pescoço, da cabeça, da musculatura temporal, uma cefaleia associada à desordem temporomandibular, DTM, que é conjugado, o paciente tem um problema na TM e isso gera dor de cabeça, e quando ele tem dor de cabeça, isso gera um problema na TM. Existe uma mistura de sinais e sintomas que a gente chama de overlap, que fazem com que a gente não consiga diagnosticar qual é o tipo. Por exemplo, dessa paciente ela tem os 4 tipos. Além de cefaleia cervicogênica, além de cefaleia tensional, além de cefaleia associada à DTM, ela tem enxaqueca verdadeira, que pode ser disfarçada de uma dor na TM. Você sabia que muitas enxaquecas não vêm com dor de cabeça? Vêm com dor na TM, tontura, névoa visual, aura visual, e não tem dor de cabeça e o paciente tem enxaqueca diagnosticada. Então, isso precisa ser examinado não só pelo dentista. Você precisa de um fisioterapeuta músculo-esquelético para ele investigar você profundamente. E ao investigar você profundamente, ele pode perceber que você melhora com relaxamento muscular, com técnicas específicas em músculos específicos, que você melhora com estratégias de carga que vão desbloquear suas articulações. Por exemplo, a gente já melhorou o paciente com dor na TM mexendo no ombro. A gente já melhorou o paciente com dor na TM mexendo no pescoço, mexendo na torácica, mexendo na própria TM. A gente já melhorou o paciente com dor na TM e zumbido no ouvido apenas com abertura da boca repetida. O paciente fez 3 sessões com exercícios progressivos de abrir e fechar a boca, depois abrir e fechar a boca com mais pressão, fazendo tração. E em 3 sessões o paciente ficou 100% melhor da dor na TM e do zumbido.
Então existem muitas conexões da articulação temporomandibular que a odontologia não conhece. A maioria, né, dos odontólogos não conhece dos cirurgiões dentistas, mas existem sim muitos dentistas que já têm essa visão e quando identificam isso na avaliação já encaminham logo para o fisioterapeuta, já encaminham logo para um neurologista cefaliata, porque não era DTM, era enxaqueca. Então já aconteceu aqui do paciente chegar, eu tô com DTM, o dentista me indicou para você para fazer fisioterapia orofacial. Deixa eu te avaliar para ver se é disso que você precisa. Depois que eu avaliei, o paciente tinha todos os sinais de uma migrânia. E ela não respondia a movimento, não respondia a terapia manual, não respondia a acupuntura. Fez um protocolo de 3 meses de exercício regular e nada de melhorar. Eu falei, olha, a gente vai ter que te encaminhar para um neurologista cefaliata. E a gente vai te passar um relatório com tudo que você já fez aqui, para ele entender por que a gente está te encaminhando. E aí quando a gente encaminhou para o neurocefaliata, ela foi no neuro em São Paulo, só para você ter ideia, o neuro passou uma droga chamada Engalit, salvo engano, que é um inibidor de uma enzima específica chamada CGRP, e ela toma uma a cada 3 meses, salvo engano, importa essa medicação, a medicação é caríssima, e ela ficou 3 meses sem dor depois da primeira dose. Na segunda dose, ela voltou a ter dor, mas a dor se manifestava 70% menos do que os episódios iniciais. Na terceira dose, ela ficou com dor 50% menor do que os episódios iniciais, ou seja, foi uma solução para que ela conseguisse desenvolver os seus trabalhos, desenvolver seu trabalho, cuidar dos seus filhos, enfim, fazer suas atividades do dia a dia, mas se percebe que por mais importada e tecnológica que seja a droga, com o passar do tempo ela vai parando de fazer efeito. Qual foi o lance? Qual foi o lance disso? O lance foi que quando ela utilizou essa medicação para enxaqueca, ela já estava fazendo atividade física comigo através de exercícios específicos que a gente fazia nos atendimentos e a gente prescrevia para casa. Quando ela ficou 3 meses sem dor, ela começou a fazer atividade com personal trainer, regular, 4 vezes por semana. Quando ela tomou a segunda dose, ela já estava fazendo atividade sem o personal, ela já sabia treinar, sabia o que gostava. E na terceira dose, que ela tomou, ela vai continuar tomando, ela já estava muito melhor porque a atividade física durante o período de medicação e fisioterapia já estava sendo feita. E é uma coisa que muitos pacientes não fazem, paciente com dor na TM, paciente com cefaleia, paciente com enxaqueca. Os pacientes não aproveitam um boom da medicação para fazer com que a atividade física restaure o seu sistema nervoso a liberar os analgésicos que ele precisa. Porque sim, eu repito insistentemente todos os dias nessa rede social, o seu corpo detém todos os mecanismos necessários para se autorregular. O seu corpo tem uma farmácia interna no seu cérebro. O seu corpo, ele tem um sistema nervoso capaz de se adaptar a qualquer tipo de condição extrema, seja uma dor crônica de alta intensidade com alta incapacidade, ou seja uma dor na unha por único-distrofia. Só para você ter ideia. Então, ela aproveitou que a medicação e a fisioterapia já estavam começando a te ajudar para modificar o seu estilo de vida e fazer atividade física. E aí, depois que ela foi evoluindo, a atividade física já estava lá presente, o estilo de vida já tinha mudado e hoje ela vive bem, né? 9 meses depois, ela vive bem, mesmo com um problema enxaqueca. Você que tem dor na TM ou dor de cabeça ou cefaleia, é a mesma coisa. Muitas vezes você vai responder com um movimento bobo com fisioterapia orofacial, musculoesquelética, fisioterapia aplicada, DTM. Você vai melhorar muito com as técnicas que o fisioterapeuta vai te ajudar. Muitas vezes você vai precisar do físio e do dentista te passando uma medicação específica, colocando uma ortodontia, colocando um procedimento específico para uma artrocentese, uma discopexia, isso aí o dentista que vai avaliar. Muitas vezes você vai precisar do dentista, do físio e do neuro, do médico da dor, do anestesiologista, utilizando medicação, e vai precisar ainda do educador físico para colocar atividade física graduada
aumentando progressivamente os seus exercícios para você responder com sua farmácia interna. Às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser difícil, tudo depende do seu diagnóstico. Uma coisa é certa, você não está sozinho, você não está sozinha. Muitas pessoas sofrem com esse problema e é importante que você saiba as experiências negativas e positivas de cada pessoa com seu tratamento, porque, por exemplo, essa paciente que eu citei aqui, ela veio de um grupo de Facebook, onde colocaram meu nome lá, e aí tinha nesse grupo de Facebook uma paciente que teve uma experiência ruim com o meu tratamento. A gente fez a avaliação, fez o tratamento e ela piorou com o tratamento. A gente teve que encaminhar ela para a medicina da dor, para fazer bloqueio, para utilizar medicação, e só então ela começou a melhorar, mas com o meu tratamento ela piorou. Então tinha uma experiência negativa com o meu tratamento de fisioterapia e tinham outras experiências positivas com o meu tratamento. Eu estou falando isso para você não se deixar influenciar, porque a resposta do paciente ao seu tratamento é individual. Eu estava brincando com um colega lá em BH, né? Que os pacientes com dor crônica, eles ficam rodando em mim e outros 3 profissionais aqui em Salvador. E aí a gente tem um grupo de WhatsApp e aí o paciente fala, olha, fui no Caio, mas não gostei disso, daquilo, vou em tal pessoa. Aí quando chega em tal pessoa, a pessoa me fala, ó, chegou aqui, o diagnóstico é o mesmo que o seu, melhorou com esse movimento. Olha que engraçado, né? Eu também passei esse movimento e a paciente não melhorou. Então, às vezes é só empatia, às vezes é só comunicação, às vezes o paciente não gosta da minha testa franzida, do meu nariz grande e se identifica mais. É muito de identificação do paciente com o terapeuta, sabe? Então, não é que a gente faça nada de errado, mas às vezes o paciente simplesmente não foi com sua cara e não acreditou no que você falou, não seguiu o que você falou. Então é importante que você espelhe essas situações, mas saibam, a minha resposta pode ser diferente. Eu preciso tentar para ver como eu vou responder. Entende? Porque tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. E olhe lá, né? Dependendo de qual religião você acredite. Então, esse vídeo é mais para fazer você entender que a dor temporomanipular, a dor de cabeça, a enxaqueca, a cefaleia, ela tem tratamento. E o tratamento não é para curar o problema, é para controlar o problema. Isso quer dizer que enquanto você estiver fazendo as modificações de estilo de vida que a gente sugeriu, você vai ficar muito bem, você vai viver bem, sua atividade sexual vai ser normal, sua atividade de trabalho vai ser normal, sua atividade esportiva vai ser normal. Você vai saber exatamente o que te piora, o que te melhora, para saber o que evitar fazer, o que você tem que fazer. Mas no momento que, por exemplo, você passar por um luto porque perdeu um paciente para Covid, por um divórcio e um fim de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, de um casamento, no momento que você passar por uma situação de estresse com sobrecarga de trabalho e relação de esforço dado e recompensa recebida baixa, no momento de desvalorização e reconhecimento, por falta de reconhecimento profissional ou financeiro, no momento que sua vida recebeu um chacoalhar, que o seu estilo de vida piore novamente, o seu problema vai voltar. O seu sistema nervoso ele tem uma integridade de memória absurda. O seu problema vai voltar. Então, é muito importante que você leve as modificações dos exercícios, as modificações do estilo de vida, as sugestões de alterações comportamentais e os exercícios propriamente dito que a gente passe como por tempo indeterminado, para a sua vida toda. É como na nutrição. Você vai no nutricionista, passa dieta, você emagrece. Se você para de fazer dieta e volta a comer aleatoriamente, você engorda tudo de novo. Você tem que modificar o seu comportamento, o seu estilo de vida para a vida toda. Você tem que fazer exercício para a vida toda. Porque se você for sedentário, se você não fizer as orientações que a gente pede, seu problema vai voltar. Uma hora a vida vai cobrar conta de você estar inativo. Beleza? Então, espero ter esclarecido alguns pontos a respeito de dor temporomanipular, de enxaqueca, de exame de imagem, desse problema de dor crônica na ATM especificamente, de cabeça especificamente, para que você veja uma luz no fim do túnel e saiba que tem tratamento para controle do problema e não caia nas bagatelas de promessas de gurus da internet de que vai curar seu problema porque ele vai descobrir a causa dele, né? Esse problema ele tem origem indetectável. A única coisa que a gente consegue descobrir são as influências que ele sofre.
para reduzir esses influenciadores, para que o volume da sua dor diminua. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Um grande abraço e movimento é vida.